Todos encontramos? Diga amém. Acho que a maioria ainda não, irmão. Mateus capítulo 6. Vamos ler os versículos 1, do 5 ao 15, ok? Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 5 ao 15. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Essa semana, em nossa escola teológica, estudamos sobre oração. A oração é parte essencial da vida cristã. Todo cristão é chamado a orar. Você não precisa de um chamado especial para orar. A vida cristã vitoriosa é uma vida embasada na Bíblia, a palavra de Deus, e regada de oração. Oração é comunicação com Deus e comunhão com Deus. Nós que somos pais gostamos que nossos filhos se comuniquem conosco diariamente. Gostamos e até esperamos que eles nos apresentem suas necessidades, desafios e planos. Do mesmo modo, nosso Pai Celestial gosta e espera que nós nos comuniquemos com Ele. E lhe apresentemos nossas necessidades, desafios e planos diariamente. Quando você deixa de orar, perde uma excelente oportunidade de falar com Deus. Mas também perde uma excelente oportunidade de Deus falar com você. Perde a oportunidade de receber o suprimento dele para as suas necessidades e a direção dele quanto a seus desafios e planos. Hoje vamos falar sobre como podemos orar eficazmente. A oração que prevalece. Ou como orar e ser atendidos. Veremos ensinos de Jesus sobre a oração e alguns princípios bíblicos sobre como orar e ser atendido. Esta mensagem é baseada no que estudamos na semana passada. O que Jesus disse sobre a oração? Jesus disse algo a respeito da atitude da oração. Em Mateus capítulo 6, texto que lemos, do versículo 5 a 8, Jesus diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. O judeu orava em público para ostentação.
Ele vestia um chale de franjas, se colocava numa posição para orar, para que as pessoas soubessem que ele estava orando. O judeu orava em pé, com as mãos estendidas, as palmas para cima e a cabeça para baixo. A oração tinha de ser dita 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. A oração tinha que ser dita onde quer que a pessoa estivesse. E havia aqueles que se certificavam de que nestas horas de oração, eles estivessem num canto, numa esquina de uma rua movimentada, ou no centro de uma praça cheia de pessoas, ou que paravam no degrau mais alto da entrada da sinagoga, e ali oravam longamente, e de modo que todas as pessoas pudessem admirar a sua piedade extraordinária. Jesus não critica a oração em público, mas sim a oração pretensiosa e que atrai atenção. A oração que busca a própria glória. Em Lucas 18, 9 a 14, todos nós conhecemos esta parábola. Jesus fala sobre 2 homens que foram ao templo para orar. Preste atenção. Ambos foram ao templo para orar. E um deles era um religioso, um fariseu. O outro era um publicano, um cobrador de impostos. E se você conhece a história dos judeus, sabe que os publicanos eram considerados entre os principais pecadores, porque os publicanos serviam o Império Romano, cobravam impostos. E o Império Romano naquele tempo oprimia os judeus, dominava a Palestina e oprimia os judeus, por isso eles eram considerados grandes pecadores. Mas aqueles 2 homens subiram ao templo para orar, e Jesus disse que chegando lá, o fariseu, estando em pé, orava da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esse é o tipo de oração que Jesus condena. Graças te dou porque eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. E nem ainda sou como este publicano. E o publicano, por sua vez, também em pé, lá atrás, diz Jesus que ele nem sequer ousava elevar os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: qual destes 2 desceu para casa justificado? O publicano, por causa da sua atitude na oração. Jesus ensina também que você não deve orar para ser visto pelos homens. No versículo 2, Jesus diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus diz: tu, quando orares, entra no teu quarto e ora a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Toda oração verdadeira deve ser oferecida a Deus. Quando você ora para ser visto pelos homens, você está, na verdade, orando aos homens. Portanto, você já recebeu sua recompensa. Foi o que Jesus disse a respeito dos hipócritas. Eles oravam e davam esmolas para serem vistos pelos homens. Portanto, ao serem vistos pelos homens, fazerem isto, eles já estavam recebendo a sua recompensa. E Jesus não eu quero dizer, esta ideia de Jesus de orar no quarto não é contrária à oração pública. O próprio Jesus ensinou que nós devemos orar também em grupos. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele também disse: quando 2 ou 3 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai, isso lhes será feito. A igreja primitiva praticava a oração pública. Os crentes se reuniam para orar nas casas, no templo,
à beira de rios e outros lugares também. A ideia de orar no quarto, então, não é contrária à oração pública. De novo, Jesus não criticava a oração em público, mas sim a oração pretensiosa e que atrai atenção, que busca a glória própria. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus é que oração secreta é essencial para a vida espiritual. Esta é aquela oração íntima, só entre você e Deus. Ninguém mais participa. Há coisas no seu coração que você não quer que ninguém mais saiba. Há coisas que você só quer compartilhar com Deus. Jesus diz então, entra no seu quarto, apresente ao seu Pai que vem em secreto quais são as suas necessidades íntimas. E Ele que vem em secreto, o recompensará. Se você não ora quando está a sós com Deus, dificilmente você orará em público. Ainda que aquelas pessoas que gostam da oração em público. Até brincamos na nossa aula, né, que existe o crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Ele vai tudo quanto é reunião de oração. É chamado também crente de reunião de oração. Ele vai lá e fala, 6 horas por mim, irmãos. 6 horas por mim, irmãos. 6 horas por mim, irmãos. Mas ele mesmo não ora. Jesus nos diz que nós devemos desenvolver intimidade com o Pai, através da oração secreta, da oração íntima. Agora, Jesus também diz que você não deve ser repetitivo na oração. Veja os versículos 7 e 8. Ele diz assim, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aqui Jesus refere-se a rezas formais, usadas pelos fariseus, cujo significado pouco importava. Jesus está falando do gentio, do pagão, que não conhece a Deus. E o fariseu fazia o mesmo. Os judeus tinham que repetir a Shema. Shema é uma coleção de versículos bíblicos baseados em Deuteronômio e Números 15. Deuteronômio 6 e Números 15. Os judeus tinham que repetir a Shema toda manhã e toda noite. Eles também tinham que repetir o Shemoneh Esrei, que significa as 18. Uma coleção de 18, depois, mais tarde, 19 orações, 3 vezes por dia. Uma vez de manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite. De acordo com William Barclay, para muitos, esta oração se tornou apenas uma fórmula repetitiva, sem sentido, e nada mais do que uma espécie de encantamento supersticioso, porque a pessoa começa a repetir a reza sem sequer prestar atenção no que ela está falando. Jesus falou, não seja assim. Não seja repetitivo como esses gentios que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não repita orações formalmente, porque não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos espontâneos com Ele. Uma menininha estava com o coração quebrantado e ela foi orar, derramar seu coração a Deus, perante Deus no altar da sua igreja. E ela não sabia o que dizer. Isso acontece conosco às vezes também, né? Você vai orar e não sabe o que dizer. Como ela não sabia o que dizer, enquanto ela estava ali de joelhos, chorando, sem palavras, ela começou a lembrar o que o pai dela tinha lhe dito. O pai lhe havia dito, Deus sabe suas necessidades antes mesmo de você orar. O que é o que Jesus diz aqui no versículo 8. E Ele pode responder você, mesmo quando você não sabe o que pedir. Aquela menininha então começou a recitar o alfabeto. A, B, C, D. Nisso entrou o adulto daquela igreja. Os adultos têm um dom maravilhoso. E vendo que a menina estava orando daquele jeito, soletrando o alfabeto,
ele chegou para ela e perguntou exatamente o que é que ela estava tentando fazer. E a menininha disse àquele adulto: eu estou orando a Deus de todo o meu coração. Mas o adulto respondeu: parece mais que você está, na verdade, dizendo o alfabeto. E ela disse: sim. Mas Deus sabe o que é que eu preciso, mais do que eu. E Ele pode pegar todas estas letras e arranjá-las de forma, da maneira correta, e ouvir e responder às minhas orações. Não é muito falar. Não é por muito falar, não é verbosidade, isso não impressiona Deus. É a sinceridade do coração, e é a intimidade, e é abrir seu coração com Deus. E Jesus nos dá aqui também os elementos básicos da oração, a famosa oração que nós no Brasil conhecemos como Pai Nosso. E nos países de língua inglesa se chama The Lord's Prayer, a oração do Senhor. Veja os versículos 9 a 13. Jesus diz assim: portanto, vocês, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus agora passa a ensinar-nos como orar. Esta oração não nos foi dada para ser meramente repetida, mas como modelo. Se nós repetirmos esta oração do Pai Nosso mecanicamente, então nós não seremos diferentes dos judeus, que faziam rezas repetitivas. Que Jesus nos dá é o modelo. Os elementos que a sua oração deve incluir. Jesus nos ensina aqui alguns princípios que nossa oração deve conter para ser eficaz, para que sejamos ouvidos. Primeiro princípio que Jesus nos dá é o princípio do louvor. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Duas coisas aqui: Pai nosso. Pai nosso em sentido de intimidade. Chamar Deus de Pai. Somente um filho de Deus, somente alguém que nasceu de novo, pode fazer esta oração corretamente. Mas somos todos filhos de Deus? Não. Deus se torna seu pai quando você se torna filho dele. E a filiação, ser filho de Deus, somente é possível através de Jesus Cristo. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só filhos de Deus, só são filhos de Deus aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E somente estes realmente podem fazer esta oração da maneira correta. William Barclay diz assim: a oração do Senhor, ou Pai Nosso, é uma oração que só um discípulo pode orar. É uma oração que só alguém que é comprometido com Jesus Cristo pode tomar nos seus lábios com significado. E Jesus nos diz: quem é que está nos ouvindo? O Pai. Quem está te ouvindo? Teu Pai. Se você é verdadeiramente filho de Deus, através de Jesus Cristo, quando você ora, seu Pai celestial ouve a sua oração. E Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na oração nós devemos exaltar o nome de Deus, considerando com toda a reverência. Quando nós oramos santificado seja teu nome, significa: ajuda-nos a dar a ti, Senhor, o lugar único, exclusivo, que a tua natureza e o teu caráter merecem e exigem. A nova tradução da linguagem de hoje traduz este versículo da seguinte maneira: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Esta é a ideia. Nós temos que reconhecer quem Deus é, que Ele é santo. Nós cantamos hoje no louvor uma música linda de glorificação a Deus. Deus é santo.
Ele é perfeito. E quando nós nos aproximamos dele em oração, devemos fazê-lo com toda a reverência. Jesus nos diz também para colocarmos Deus em primeiro lugar. No versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu. E Jesus nos ensina a orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E no versículo 33 do mesmo capítulo, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você precisa, vos serão acrescentadas. Seja feita a tua vontade, entrega total a Deus. Por que Jesus nos ensina a orar desta maneira? Porque para nós é difícil. Normalmente desejamos que Deus se curve à nossa vontade. Há pessoas que quando vão orar, inclusive dão ordens para Deus. Deus faz assim, Deus faça assado. Deus, eu decreto, eu determino, eu declaro. Você pode declarar, você pode determinar. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, funciona. Se não estiver, você está perdendo o seu tempo. Mas Jesus nos ensinou um princípio. Busque a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é o melhor. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. Agora, quando você ora, Deus pode responder de 3 formas. Ele pode responder sim, mas ele também pode responder espere. E ele também pode responder não. A melhor oração a fazer sempre é esta: Senhor, faze a tua vontade. O próprio Jesus orou assim, lembra do Getsemane? Quando ele sabe que ele vai à cruz, que ele vai morrer pelos nossos pecados, ele sabe todo o sofrimento pelo qual ele vai passar, então ele ora: Pai, se possível, nós também podemos orar assim, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, faz isso. Porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se você orar e Deus disser não, é porque Ele tem o melhor para você. Mas como? Eu sei que é melhor para mim. Não, você não sabe. Você pensa que sabe, mas Deus é quem sabe que é melhor para nós. Outro princípio que Jesus nos ensina aqui é o princípio da oração diária. Mateus 6,11. E não vos deixeis cair em... Não, desculpem. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia é nossa necessidade diária. Se eu tenho necessidade diária, então eu também devo orar diariamente. Eu falei aqui do crente que vive de reunião de oração. Ele só ora quando ele vai à reunião de oração. Espero que nessa igreja não tenha ninguém assim. Só ora da célula de terça-feira, ou só ora da célula de quarta-feira, né? Ou só ora aqui na reunião de oração na sexta-feira. Não, nós devemos orar diariamente. Porque o Senhor nos ensinou um princípio. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente pensa na necessidade do dia, o que é verdade. Jesus falou: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso é uma verdade. Mas Jesus também nos ensina aqui que se é o pão de cada dia, eu devo pedir por ele a cada dia. Lembra-se dos israelitas do deserto? Quando os israelitas saíram do Egito sob comando de Moisés, estavam indo para a terra prometida, ali no deserto, eles começaram a clamar porque eles queriam comer. No deserto não tem supermercados, não é? E eles começaram a orar, e Deus fez vir sobre eles o maná dos céus, o pão dos céus. Só que Deus disse para eles: olha, você só pode pegar a porção diária, porque eu vou prover para cada dia. Mas tinha uns afoitos que pegavam mais, e que descobriram que durante a noite aquele excesso ficava bichado. Bichos, né? Worms, aí cresciam e destruíam. Então era de cada de vocês. A pessoa tinha que sair todo dia para pegar o maná. Assim é conosco. Devemos orar todos os dias pela provisão do pão diário. É o princípio que Jesus nos ensina. Né? E Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão da Bíblia, irmãos, tem o sentido de provisão. De provisão para as necessidades básicas. Para manter essas funções vitais e receber bênçãos. Jesus falou para nós orarmos diariamente confiando que Deus proverá para as nossas necessidades diárias, para as nossas necessidades cotidianas. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Ele mesmo é o pão da vida. Jesus estava dizendo: eu sou tudo o que você precisa.
Busque-me e eu proverei para você. E depois Jesus prossegue nos ensinando o princípio do perdão. Mateus 6,12, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Somos perdoados à medida que perdoamos. Todo pecado constitui uma dívida perante Deus. Dívida por quê? Porque Deus espera que eu faça determinadas coisas. Então é meu dever fazer aquelas coisas. Quando eu não cumpro o meu dever, eu estou em dívida. Por isso que Jesus nos ensinou a orar desta maneira: perdoa-nos as nossas dívidas. Algumas traduções portuguesas dizem: perdoa-nos as nossas ofensas. Não está mal, mas a ideia básica é que esta ofensa é uma dívida para com Deus. E aquelas pessoas que falharam conosco, nós devemos perdoá-las para que o nosso Pai Celestial nos perdoe. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois Jesus nos ensina o princípio do livramento. Mateus 6,13, ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma pergunta: tentação é boa ou é ruim? Tentação é boa ou é mal? Nós sempre pensamos em tentação como algo mal, não é verdade? Mas nem sempre. Porque a palavra que Jesus usa para tentação é uma palavra grega que tanto significa tentação como teste. Deus não tenta ninguém. A Bíblia deixa claro: você nunca vai ser tentado ao pecado por Deus. Porém, você vai ser testado por Deus. Muitas vezes. O que Jesus diz assim: não deixe, Senhor, que nós falhemos caindo em tentação e pecando, mas também não deixe que falhemos nos testes que o Senhor nos manda. Não deixes que falhemos nas provações que o Senhor nos manda. Jesus deixa bem claro que a vitória se consegue vigiando e orando. Ele diz em outro lugar, em Mateus 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta palavra mal pode ser igualmente traduzida por maligno, ou seja, o diabo. Livra-nos do diabo, livra-nos dos ataques do diabo. Porque o diabo é inimigo de Deus e é o inimigo do povo de Deus. E ele constantemente está ao nosso redor nos tentando para cairmos em pecado. Guarda-nos do pecado e guarda-nos daquele que tenta nos levar ao pecado, que é o diabo. Depois Jesus, agora sim, fala sobre a importância do perdão. Veja aí, versículos 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: perdoe quando você ora. Em Marcos 11, Jesus diz assim: quando vocês estiverem orando, perdoem os que os ofenderem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Se vocês não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Preste atenção, a falta de perdão bloqueia as bênçãos. Quem sabe você está orando há tanto tempo pedindo algo a Deus e Ele não lhe dá, porque Ele está esperando que você perdoe o seu irmão, porque Ele está esperando que você perdoe o seu próximo, porque Ele está esperando que você perdoe a sua esposa, ou Ele está esperando que você perdoe o seu marido. A falta de perdão bloqueia as bênçãos. Jesus diz: Ele não vai perdoar se você também não perdoar. O perdão está condicionado a você perdoar. Eu já tenho dito isso aqui muitas vezes, eu quero repetir. Perdão é uma decisão, não um sentimento. Eu decido. Eu estou magoado com uma pessoa, é óbvio que eu estou ressentido. Estou com mágoa, estou machucado, estou ferido. Se eu for depender dos meus sentimentos para perdoar alguém, eu nunca vou perdoar, verdade? Mas eu tomo a decisão de que vou perdoar. E é muito interessante porque o perdão não está na área dos sentimentos, porque os sentimentos são contrários a perdoar.
Se estou magoado, como é que eu vou querer perdoar a pessoa? Também não era na área da vontade, porque como é que eu vou desejar perdoar se os meus sentimentos estão feridos? Muitas vezes nós achamos que a decisão é algo da vontade. Não, a vontade também não é de perdoar. Eu disse aos meus alunos na semana passada que uma coisa que me impressionou foi quando eu li um livro sobre perdão, escrito por um psiquiatra cristão brasileiro, chamado Fábio Damasceno. E ele diz assim: o perdão é, na verdade, algo ligado ao livre-arbítrio. Não é sentimento. Claro que não é vontade, porque eu não tenho vontade de perdoar, mas livre-arbítrio. Eu exerço o meu livre-arbítrio, eu decido perdoar, independente do que eu quero, independente do que eu sinto. Por quê? Porque Jesus me mandou perdoar. É obediência. Então é uma decisão que eu tomo de obedecer. Perdão, irmãos, também é um ato da graça. Eu não tenho que esperar o outro vir me pedir perdão. Tempos atrás, o irmão aqui estava com um problema com uma pessoa, e ele disse assim: essa pessoa tem que vir me pedir perdão. Eu disse: não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus ensinou que quando você pecar, você deve conversar com a pessoa e pedir-lhe perdão. Está claro? Ele falou: quando você trouxer a sua oferta diante do altar, e aí você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar. Interessante que ele não falou para levar para casa de volta, né? Deixa a oferta no altar. Vá reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quando você peca, você procura a pessoa para pedir perdão. Jesus diz que quando alguém pecar contra você, você também pode conversar com ela para tentar acertar. Mas ele diz que independentemente de a pessoa lhe procurar ou não, você deve perdoar. Porque perdão é um ato da graça. É algo incondicional, não depende do outro me pedir perdão. Eu já tenho falado muitas vezes sobre isso aqui, que às vezes nós não perdoamos, e depois de tanto relutar, a gente perdoa e descobre que libertou o prisioneiro. E o prisioneiro era eu mesmo. Estava preso nos meus sentimentos, estava aborrecido, estava chateado, estava triste, estava oprimido psicologicamente pela culpa, e agora eu peço perdão. E depois eu perdoo, e aí a coisa se acerta entre mim e Deus, amém? Perdoe aquele que ofendeu você. Porque se você não perdoar, a sua oração não será atendida. E quando nós não perdoamos, nós nos tornamos infrutíferos. Nossa oração não sobe ao Pai. Perdão é o remédio que eu coloco na minha ferida. Eu estou ferido, então eu vou colocar o remédio. Mas tem remédio que você coloca que não cura, porque não é o remédio certo. Perdão é o remédio certo para a mágoa. Perdão é o remédio certo para o ressentimento. E é o único que cura mágoa e ressentimento. Amém? Quero lhes contar uma história verdadeira. No ano de 1960, Adolf Kurz, terceiro, o dono milionário da Kurz Company, foi sequestrado. E pediram o resgate por ele. 7 meses depois, o corpo dele foi encontrado no sopé de uma montanha remota. Ele havia sido baleado até a morte. E o filho dele, Adolf Kurz IV, que na época tinha 15 anos, perdeu não apenas seu pai, mas seu melhor amigo. Durante muitos anos, aquele menino odiava Joseph Corbett, o homem que havia sequestrado seu pai e que foi condenado à prisão perpétua. Em 1975, quase 15 anos depois, esse menino, Adolf Kurz IV, se tornou cristão. Porém, o seu ódio por aquele homem que havia matado seu pai ainda o consumia. E esse menino, agora já um rapaz, sabia que ele precisava perdoar o assassino, como Jesus Cristo tinha perdoado. Por isso ele foi até a prisão de segurança máxima, onde estava John Corbett, o assassino, para conversar com ele. Porém, Corbett se recusou a recebê-lo.
Por isso, Kurz deixou uma Bíblia para ele, com a seguinte inscrição: eu estou aqui para ver você hoje. E eu sinto muito que não podemos nos encontrar. Como cristão, eu sou convocado por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para perdoar. Eu perdoo você. E eu peço a você que me perdoe pelo ódio que eu tenho mantido em meu coração por você. Isso é perdoar. Isso é o verdadeiro perdão. Anos mais tarde, esse rapaz confessou o Kurz. Ele diz: eu tenho um amor por aquele homem que só Jesus Cristo poderia pôr em meu coração. Quando a gente diz assim, eu não consigo perdoar, é verdade. Mas Jesus Cristo nos capacita a perdoar os nossos inimigos, os que nos ofenderam. E ele diz que para que a nossa oração seja atendida, nós precisamos perdoar os que nos ofenderam. Precisamos perdoar as dívidas que os outros têm para conosco, para que as nossas dívidas também possam ser perdoadas, a fim de sermos ouvidos por Deus. Eu quero concluir dizendo: Jesus nos ensina a como orar e ser atendidos. Você segue os princípios ensinados por Jesus? Você segue estes princípios que nós mencionamos nesta noite? Você ora para ser visto pelos homens? Ou você ora para abrir o seu coração com Deus? Você tem praticado a oração secreta? Você tem buscado a Deus na sua intimidade? Você tem orado de coração ou você é um tagarela que só fica repetindo a oração da presença de Deus? Que às vezes não está prestando nem atenção no que você diz. Na sua oração você reconhece quem Deus é, você ora reconhecendo a reverência, reconhecendo a santidade de Deus e com reverência por Ele. Você quando ora, você coloca Deus em primeiro lugar e a vontade dele em primeiro lugar. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Tu conheces a minha vontade, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Você ora diariamente? Você perdoa os que o ofenderam? Você ora para que Deus o guarde da tentação? E depois você sai e se expõe à tentação? Porque se eu oro para que Deus me guarde da tentação, eu não posso também ir a um lugar onde eu seja exposto a ser tentado. Porque eu estou desorando o que eu orei. Se essa palavra existe. Estou desdizendo aquilo que eu orei. Você pratica o perdão? Você verdadeiramente perdoa as pessoas que ofenderam? Muitas vezes nós não temos poder na nossa vida espiritual, mas é porque não oramos. Chuck Smith disse o seguinte: a tragédia é que o enorme poder disponível para nós através da oração é tão frequentemente desperdiçado porque nós não oramos. A oração é poder. Quando você ora, o poder de Deus se manifesta. Quando você ora, Deus move o que for necessário para que a vontade dele seja feita na sua vida. Quando você ora, você aprende a orar em consonância com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é realizada, porque nada pode impedir o poder de Deus. Mas porque não oramos, como disse Chuck Smith, nós estamos desperdiçando grandes oportunidades do que Deus poderia fazer por nós. Estamos desperdiçando nosso tempo e estamos deixando de receber coisas que Deus gostaria de nos dar, mas não nos dá porque não oramos. E você diz assim: mas Deus é soberano, Ele não precisa que eu ore. Deus é soberano, mas Ele decidiu que há coisas que Ele só vai fazer se você orar. Ele decidiu que há coisas que Ele só vai fazer em resposta à nossa oração. Do contrário, Ele não nos mandaria orar. Ele pede, e Ele manda, e Ele espera que nós oremos. Porque há coisas que Ele só vai fazer quando nós oramos. Mas nós perdemos muitas das coisas que Deus tem para nós, porque não oramos. Eu fui muito desafiado, tenho sido muito desafiado neste ano de 2016, a orar, e
preparando-me para dar matéria que era sobre oração na semana passada na nossa escola, eu me senti mais desafiado. E todas as noites nós pegamos no final da aula um tempo, separamos, dobramos nossos joelhos e oramos. Nós precisamos fazer isso diariamente. Orar diariamente. Buscar a Deus diariamente. Alguns dizem assim, a Bíblia diz orar sem cessar, é hora do carro, é hora do avião, é hora do trabalho. Continue, mas você precisa ter um momento de intimidade a sós com Deus. É sobre isso que Jesus fala aqui. Você precisa reservar tempo para estar a sós com seu Pai Celestial. Amém? Hoje, irmãos, é um dia de oração para a cidade de Los Angeles, você sabia? Há centenas de igrejas em toda Los Angeles hoje orando por esta cidade. E eu quero propor que nós façamos isso agora. Nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos terminar esta mensagem hoje, não com o apelo para que você venha ao altar, porque você até já vieram hoje, mas com apelo para nós nos ajoelharmos e orarmos. Amém? Eu me lembro de Atos 20, 36, que eu mencionei para os meus alunos, depois de Paulo despedir-se dos anciãos de Mileto, diz assim a Bíblia, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. É o que eu gostaria de fazer agora. Vamos dobrar nossos joelhos? Se você puder, dobre os seus joelhos. Eu sei que alguns não podem. Algumas mulheres, né? Estado especial também não podem. Mas se você puder, dobre os seus joelhos, nós vamos orar.